Olá pessoal, eu sou o Pablo da Audiobooks Encadernação. Hoje eu trago para vocês aqui um livro em rústica, né? Ou como a gente costuma chamar no Brasil, em rústica a gente diz mais na Espanha, no Brasil a gente chama mais de brochura, tá? Tem esse livro aqui, que não é, falando a rigor, uma encadernação. É um livro feito em brochura, ou chamada também encadernação provisória. Eu vou mostrar para vocês aqui, já fiz outros vídeos. Esse livro aqui, ó, ele possui a contracapa, com a orelha aqui, mas a capa se perdeu, né? Então o cliente me passou aqui, eu vou fazer o desmonte dele, porque como vocês podem ver, ele tá com ele tá com o miolo um tanto, ó, essa cola tá seca, tá vendo? Quebradiço aqui, ó, pendurado só pela linha, mas ele tá frágil aqui. Se eu tentasse fazer uma encadernação com ele nesse estado, né, o miolo se soltaria aos poucos. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma típica chamada encadernação provisória ou brochura. Acho que eu passei aqui, isso, ó, tá vendo? Eu tenho dois barbantes aqui que não são lá da melhor qualidade, ó, que eu vou cortar aqui, tá? Para poder recosturá-lo manualmente. Tem normalmente tem quatro, isso. Tem quatro folhas dobradas aqui. 2, 3 e 4. Ó, nem preciso fazer força, ele já tá solto. Eu vou colocando aqui, passo mais 1, 2, 3, 4. Corto e solto. Quando tá assim, é bom a gente colocar a mão aqui, tá? E puxar aos poucos. Se não sair, a gente corta, ó, corta aqui e aqui, ó, tira o que dá para tirar suavemente com a mão, sem forçar o festo do caderno. O festo é essa dobra aqui, tá bom? É como se fosse a lombada de cada caderno, né? O lombo. Depois eu vou cortar isso aqui com bisturi ou com estilete, mas o que dá para tirar suavemente com a mão, sem forçar o caderno, a gente faz. Ó. Depois eu vou remover. Ó, isso aqui dá para tirar com a mão. Se tiver que passar um pouquinho de água quente aqui, eu passo, para poder deixar ele perfeitinho. Você vê que os cadernos, olha, não estão fragilizados. Vai dar simplesmente para costurar sem ter de fazer nenhum reforço aqui. Então vamos passar para o próximo. Essa é uma encadernação da década de 1930. Aqui. 1935. Espero que dê para ver aí no vídeo, terceira edição. Tá? Então, eu queria contar para vocês, assim, passar uma informação histórica. Os livros eram feitos assim porque se o cliente gostasse do livro, né, o leitor gostasse, ele mandaria para o encadernador. Tá? Então as encadernações eram feitas assim, com esse tipo chamado encadernação provisória, para que depois fosse encadernado com maior qualidade. Havia também, tem um fato também, de que muitas vezes a editora, né, entregava para o livreiro esses livros desmontados. Né? Vamos dizer que ele comprasse uma certa quantidade, comprasse 10 exemplares de um livro novo que havia sido lançado. O encadernador, mandava o encadernador da livraria encadernar colocava lá na vitrine como lançamento.
O cliente passava, demonstrava interesse em adquirir essa obra e aqui ele ia comprar já estava desmontada. O cliente compraria a obra desmontada, às vezes até com as folhas sem estarem dobradas, e mandaria para o seu encadernador. Ou contrataria o próprio serviço do livreiro, combinaria o estilo mais ou menos da encadernação, e dali, sei lá, uma semana, duas, voltava para poder pegar o livro já encadernado. Era assim que os livros eram vendidos no mundo todo, mais ou menos aí até o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois isso foi diminuindo, né? O livro já com a produção totalmente industrializada foi se estabelecendo, obviamente também com preços mais acessíveis, e ao longo das décadas, né, os encadernadores foram se tornando artífices cada vez mais difíceis de se encontrar, foi desaparecendo. Mesmo na Europa, hoje em dia, isso acabou virando um serviço quase que estritamente de luxo, né? Os encadernadores trabalhavam para os governos também, sempre tinha né, os livros de burocracia, de assentamento burocrático, então havia muito serviço para o encadernador. E com o passar do tempo, isso tudo foi feito de maneira mais industrializada, mais barata, e esse serviço passou a não ser tão rentável assim para os encadernadores, de modo que eles foram desaparecendo. Outra questão também, né, que os encadernadores com quem eu já conversei, os encadernadores mais antigos falam, também é o fato de que, não havendo cursos de encadernação, não sendo muito comuns, sobretudo os cursos de encadernação mais nobres, porque no Brasil, por exemplo, os salesianos, ali a partir da segunda metade do século XIX, tinham escolas para meninos pobres, ensinavam encadernação, chegaram a fazer pelo menos um manual de encadernação na década de 40 no Brasil, 1940 já, tá? As atividades dos salesianos começaram no Brasil mais ou menos ali na década de 1880, até onde eu sei. E os encadernadores, né, de maior prestígio, eles, né, costumavam guardar o segredo da sua profissão, que é uma herança ainda das guildas, né, daqueles grupos, daquelas confrarias de artes e ofícios, em que as famílias que detinham certos segredos, certas técnicas, não contavam, aquilo ficava em família, né? Isso mais na Europa. Mas assim, de uma maneira ou de outra, o encadernador, ele, se eventualmente, né, o filho não se interessasse pela profissão, ele acabava morrendo, vamos dizer, com aquele segredo. Então era difícil, né? Não era fácil em qualquer lugar do mundo você achar cursos de encadernação. A partir do século XX isso começa a mudar, mas, por exemplo, no nosso caso aqui, né, o Senai passou, pelo menos ali na década de 40 para a década de 50, passou a oferecer cursos de encadernação em São Paulo, creio que no Rio de Janeiro também, em alguns outros poucos estados, mas sempre foi difícil para a pessoa que se interessava pelo ofício da encadernação conseguir aprender com o mestre, né? Porque por mais que os manuais também ensinem, né, você consegue aprender muita coisa, claro que certos refinamentos do ofício você não vai achar em manuais, embora haja manuais muito bons, né? E eles também, obviamente, não eram de circulação ampla. Hoje em dia é mais fácil por conta de internet, esse tipo de coisa, mas nem sempre isso foi uma coisa fácil. Então, assim se fazia, né? Com esse tipo de encadernação brochura, que eu repito, era uma encadernação considerada provisória, né? Que era desfeita para que o livro fosse encadernado de fato, né? Assim, recebesse uma encadernação propriamente dita, que é o que a gente vai fazer aqui a partir do desmonte, aqui do desmanche desse exemplar. Já está quase chegando no final. Então, vocês estão vendo aqui que os cadernos não estão danificados, embora o papel já tenha sido, numa certa medida, já fragilizado pela acidez, né, pela uma espécie de
vamos dizer, de oxidação pelo tempo. A qualidade do papel não é a pior, mas também não é a melhor. Ó, tá vendo? A cola toda quebradiça, fácil de tirar e sem afetar a estrutura do caderno praticamente. Se tiver eventualmente uma pequena fragilidade aqui, eu faço um reforço aqui que a gente chama de carcela, né, para poder reforçar, mas no geral isso não será necessário, porque apesar de ser um livro antigo, ele não está tão fragilizado assim. Então, chegamos ao fim aqui do desmanche, dessa encadernação. Esse procedimento aqui vocês encontram muito bem descrito em praticamente todos os bons manuais de encadernação. Deixa eu só passar para lá isso. Reunir os caderninhos aqui. Depois, até para costura, ele será conferido. Tá? Isso é muito importante para que nada se perca, nada fique fora da ordem. Não raro, os caderninhos, mais ou menos aqui nessa altura, vem com uma numeração aqui no início, tá? Que é o que orienta a ordem que os cadernos serão colocados. E o nome disso, de cada caderno, sobretudo quando tem essa marcação numérica ou de letra, chama-se assinatura. Então, cada caderninho tem uma assinatura que orienta o encadernador no momento de montar esse livro e encaderná-lo. Tá? Então, basicamente é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. E aos poucos eu vou mostrar aqui, passo a passo, o trato desse livro, até que ele se torne uma encadernação em couro, com douração a punho. E eu vou mostrando isso a vocês aos poucos aqui nesse canal. Então, tá vendo? Ó, a maior parte das coisas aqui, dos fragmentos de cola seco, a gente consegue tirar manualmente sem fazer, sem forçar, bem devagar, se não sair com esse movimento que eu estou fazendo. Depois a gente pode umedecer levemente o papel. Esse umedecimento pode ser com a própria cola de amido um pouco aquecida, depois será seca para não prejudicar o papel. Pode ser com um paninho úmido também, de preferência aquecido, tá? Porque esse tipo de cola aqui era cola de amido mesmo, essa cola antiga, ou cola de osso de coelho, ou cola feita a partir do próprio couro. Né? Nesse momento aqui não se usava muito essa cola branca que a gente usa hoje em dia, cola PVA. Então eu consigo, embora não tenha disponível aqui uma análise química para poder identificar com precisão qual tipo de cola usado, mas até por um certo brilho que apresenta ali, está representado na lombada, provavelmente era uma cola de farinha ou de osso de animal, normalmente osso de coelho. Então tá aqui, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado e, como prometido, nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês aqui o processo. O próximo processo será a de costura. Vou preparar as guardas desse livro, as folhas de guarda, e eu vou iniciar a costura manual dele e mostro para vocês aqui. Tá? Bom, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.